Sofrimento humano. Tá aí uma coisa que tira a calma e a paciência de qualquer um, que tira qualquer um do eixo, que deixa qualquer um perturbado. Quando a gente está sofrendo com alguma coisa, tem uma coisa perturbando, seja uma doença, é um problema, é uma conta, uma dívida, alguém que precisa de alguma coisa a gente não pode ajudar, enfim, a gente se sente extremamente agoniado com isso. Mas nós temos a Deus, nós temos Deus e temos fé nele, então é simples, basta confiar. Será que a coisa é tão simples assim? Será que a coisa funciona tão simples, tão fácil dessa maneira? Só confiar em Deus e está tudo resolvido? Era para ser bem assim. Era para que a gente tivesse uma confiança em Deus e que a confiança em Deus, a nossa fé em Deus, não dependesse de nada que que estivesse nos acontecendo, nada que estivesse nos afligindo. Melhor, às vezes a nossa confiança em Deus depende muito mais das bênçãos que a gente recebe do que as coisas que a gente está passando, dos sofrimentos que a gente está passando. Mas o sofrimento, de fato, o sofrimento humano é algo que desafia qualquer um. Não estou dizendo de não confiar, sofrimento não vai ter confiança, não estou dizendo isso. A gente precisa ter e tem que manter a confiança em Deus em qualquer momento, mas nós somos muito mais desafiados quando passamos por problemas. Nesse trimestre a gente vai estudar a vida de Jó, né? Eu falei que sofrimento tira a paciência de qualquer um e já tem aquela expressão paciência de Jó. Eu lembro que de vez em quando a gente ficava meio agitado em casa, para não dizer fazendo arte, e aí vem o pai ou a mãe e fala assim: você está pensando que eu tenho paciência de Jó? Ou seja, você está tentando tanto que eu vou perder a paciência. Mas Jó reconhecidamente é um personagem, é uma pessoa que teve a paciência de aguardar em Deus as respostas para tudo o que ele estava passando. A fé de Jó, ela é uma fé que não depende das circunstâncias, não dependia, né, do que estava acontecendo. O exemplo que Jó nos dá é um exemplo de integridade espiritual. Ele manteve a sua fé até o final, independente do que estava acontecendo. Olha, manter a fé não quer dizer que a gente não está sofrendo com as coisas que estão acontecendo. Acontecem problemas, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, aí acontece algo que, sei lá, tira alguém muito querido de nós, a gente fica triste, um parente, um amigo, um irmão, um esposo, um filho é acometido de uma doença grave, a gente fica triste, a gente fica nervoso, a gente fica sofrendo. Mas isso não quer dizer necessariamente perder a fé em Deus. Porque o sofrimento e essas situações nos trazem incertezas. E se tem uma coisa que o tal do ser humano não gosta, é da tal da incerteza. Todos nós queremos ser donos e senhores das situações que nos cercam. Eu quero estar com tudo sob o meu controle e saber tudo o que vai acontecer. O nosso comentarista começa falando uma coisa muito interessante. Mundo moderno. No nosso mundo moderno, todos querem encontrar respostas para todos os problemas. Tudo tem que ter uma resposta. A mentalidade, ele chama de mentalidade tecnológica, mas essa mentalidade talvez seja de uma racionalização das coisas, né? Tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter uma explicação. E quando tem algum problema, a gente precisa, o nosso mundo, né, trabalha tentando encontrar o motivo, a razão que levou aquele sofrimento, né? A gente tem uma vontade, uma necessidade de compreender e controlar todas as coisas. Veja, eu não digo que doenças graves, por exemplo, como câncer, a gente não vai procurar e pesquisar para tentar entender o que está causando aquilo ali. Mas quando já está acometido, a gente tem que tratar com as ferramentas que tem, né? E aí
vai passar por sofrimento, vai ser uma coisa complicada. Por quê? Porque as ferramentas, os remédios para tratamento de câncer, a quimioterapia é um veneno para o corpo todo, então o corpo todo sofre. O tratamento é agoniante, ele é um tratamento pesado. A minha esposa passou por isso e a gente viu, sofreu isso, né? Hoje ela também, graças a Deus, mas é algo que a gente fica sofrendo, a gente fica padecendo aquelas coisas e não sabe por que isso aconteceu, né? E a gente busca respostas para os problemas. Os problemas têm que ter causas, as causas, o que eu estou sofrendo tem que ser efeito de alguma causa, tem que ter uma explicação lógica e pior, deve ter um caminho que eu poderia ter tomado para não levar aquele sofrimento. Mas veja, nem sempre é assim. De fato, vamos lá, tem problemas que a gente pode evitar, tem doenças que a gente pode evitar, tem situações que a gente pode evitar, mas nem todo sofrimento tem a ver com algo que a gente fez ou como a causa ou efeito de alguma coisa. E a história de Jó, ela aborda justamente isso. Porque Jó estava passando por um problema que ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Por que ele estava sofrendo? Por que ele estava padecendo por aquilo tudo, né? A história de Jó nos leva a pensar e refletir por que os homens sofrem e por que sofrem como sofrem, né? O que é o sofrimento, por que isso acontece, né? Pior, no meio de um sofrimento, como manter uma fé inabalável. Perceba, eu vou falar de novo, não quer dizer que no meio do sofrimento eu não vou ficar ansioso, nervoso, estressado, a pressão sobe, tudo acontece, porque é uma condição humana, né? Eu fico com medo, eu fico com receio, eu fico triste, eu vou ficar chateado, né? A gente vai ver que Jó ficou de luto quando viu seus filhos morrerem e que tudo aconteceu, porque é uma condição humana. Mas olha, isso não pode abalar a nossa fé em Deus, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo e por que está acontecendo. No caso de Jó, então, Jó estava sofrendo desmerecidamente. Ele não merecia nada do que ele estava recebendo. A gente vai ver o diálogo entre Deus e Satanás, e Deus dá testemunho a Satanás de como Jó era reto, de como ele era fiel, de como ele era notavelmente fiel. E Jó acaba passando por provações terríveis, horríveis. E ele não abalou a sua confiança em Deus. Sofrimento é uma realidade, nós temos isso em nossas vidas e nós precisamos aprender a lidar com os sofrimentos. Indiscutivelmente, quando a gente passa por um sofrimento, a gente acaba tentando questionar a Deus, né? Por que isso está acontecendo? Ou pior, às vezes as pessoas questionam a Deus. Deus, Senhor, por que tu estás deixando isso acontecer? Né? Mas Jó não questionou a Deus. Não questionou o porquê estava acontecendo, porque ele deixou acontecer. Talvez tentar entender o que está acontecendo é normal, mas dizer, Senhor, por que tu me desamparaste? Por que não está vendo o que eu estou acontecendo? O que está acontecendo comigo? Como eu estou sofrendo? Jó não fez isso. Jó reconhecia a soberania de Deus e que mesmo durante a provação ele estava presente. A história de Jó nos convida a enxergar este assunto, o sofrimento humano. No caso de Jó, pior ainda, sofrimento humano desmerecido. E a gente precisa olhar essa situação de forma profunda, né? E ir além das aparências, compreendendo que Deus tem um propósito em tudo e que mesmo que a gente não consiga entender, a gente precisa saber
que ele está no controle. Bom, essa é a lição número 1 da revista Palavra e Vida, edição número 85. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível lá no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar o PDF desta revista. Essa aqui está escrito 84, mas ela é 85. A versão digital está 85. O título dessa revista é A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas, um estudo do livro de Jó. E o nosso comentarista é o pastor Elton dos Santos Pinto, ok? Nessa primeira lição vamos estudar o capítulo 1 de Jó, que é o nosso texto básico, e o título é O Justo Sofrimento de Jó, ok? Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro tópico já vem nos apresentando um aspecto importantíssimo, que era o caráter de Jó. Está lá em Jó 1, versículos de 1 a 5, que eu vou ler para você. A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de 7 dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia seu holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que texto interessante. Jó era um homem justo e íntegro. Não era uma pessoa de quem se podia falar mal. Não tinha o que falar mal de Jó. Ele era íntegro, ele era justo, ele era honesto, ele era equilibrado, ele temia a Deus e se afastava do mal. Ele buscava fazer tudo conforme a vontade de Deus. Ele vivia, não vou dizer estressado, mas extremamente atento com todas as coisas que poderiam dar errado, né? Ele era um homem que prezava pela sua retidão. Ele vivia em profunda comunhão com Deus. E aí ele oferecia sacrifícios regularmente por ele e pelos seus filhos, temendo que talvez eles pudessem ter pecado. Talvez. Eu não sei nem o que aconteceu, mas Senhor, se eles pecaram, eu lhe peço perdão e ofereço sacrifício. Como eles faziam banquetes, provavelmente bebiam, provavelmente se alegravam, contavam piadas, sei lá, faziam banquetes de festas todos os dias, os 7 dias, né? E terminados os 7 dias, Jó chamava, fazia um sacrifício, que era o que se tinha. Provavelmente a história de Jó é uma história, não se sabe, mas talvez mais antiga que o Pentateuco, né? Não tem uma cronologia definida ali quando Jó viveu, mas ele já tinha esse costume de sacrificar a Deus, fazer holocaustos a Deus e pedir a Deus perdão pelos pecados, para que pudesse purificar. E ele, achando que talvez, quem sabe, de alguma forma, seus filhos tivessem pecado, chamava seus filhos para este sacrifício e oferecia o sacrifício por todos eles, pedindo a Deus perdão pelos pecados que talvez eles tivessem cometido. Veja que ele não só era uma pessoa justa,
íntegra e temia a Deus, como ele também tinha um profundo zelo, um profundo cuidado com a vida espiritual dos seus filhos e da sua família, né? Além disso, um senso de responsabilidade. São meus filhos, eu preciso zelar por eles como pai e como intercessor, como sacerdote da família. Veja, nós precisamos ser sacerdotes de nossas famílias, nós precisamos zelar pela educação religiosa deles, ensinar a eles os caminhos de Deus e precisamos também orar e interceder por nossas famílias. Infelizmente, não vou chamar de infelizmente, mas no Brasil a gente tem uma situação diferente, que é muito mais fácil as mulheres fazerem isso do que os homens. Nas igrejas evangélicas, as mulheres são mais zelosas em estar presentes e orar do que os homens. Deveria ser ao contrário. Mas enfim, nossa função de pai, nossa função de intercessor precisa ficar evidente e é isso que Jó fazia. Ele tinha o cuidado de ensinar para seus filhos o que era santidade, o que era justiça e o valor da intercessão familiar, a intercessão pela família. Você ora pela sua família, você ora pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus pais. Você pede a Deus que esteja cuidando da vida deles. Jó cuidava da vida espiritual sua, mas também se preocupava com a condição espiritual da sua família, né? Então olha que interessante o nosso comentarista coloca, ele levava com muita seriedade essa questão da condição espiritual e do seu relacionamento com Deus e do relacionamento das pessoas com Deus. Ele sabia que o seu relacionamento com Deus não era só seu, porque a família toda influenciava nesse relacionamento. A nossa família influencia no ambiente da nossa casa. E a gente precisa influenciar as nossas famílias a adorarem e a se relacionarem com Deus, né? Ele levava a santidade a sério. Eu comentava esses dias a respeito disso. Será que a gente leva a santidade a sério? Será que a gente entra na presença de Deus buscando nos purificar? Claro, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele está aqui no momento que eu estou gravando, está aí no momento que você está assistindo, independente de você estar buscando falar com Ele. Mas Jó entendia que Deus estava presente e que precisava estar santo, ser santo, se manter santo. Ele tinha temor ao Senhor e isso precisa estar em todas as áreas da vida. Muitas vezes a gente acha que a santidade está só ali no domingo, na hora que eu vou para a igreja, que eu vou cantar, que eu vou tocar, que eu vou pregar, que eu vou ministrar o estudo. Não, a santidade precisa permear toda a nossa vida o tempo todo. Quando eu estou no trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou na vizinhança, quando eu estou no supermercado, quando eu estou na padaria, o tempo todo, em tudo que eu estou fazendo. A santidade precisa ficar evidente. Jó é um exemplo de constância. Lembra o que ele fala ali? Fala que ele fazia isso continuamente, né? Ele, decorrido todos, ele chamava seus filhos, santificava, levantava-se de madrugada, talvez tenham pecado. Assim, Jó fazia continuamente, ele não se cansava de fazer. E olha, ele não tinha problemas para chegar perto de Deus, porque ele era um homem extremamente rico. Você viu aqui o que ele tinha? Faz as contas aí nos tempos de hoje. Ele possuía 7.000 ovelhas, não sei quanto é uma ovelha. 3.000 camelos, deve ser caro. Se um boi é caro, 500 juntas de bois, a junta, se eu não me engano, são 2 bois, pode ser que eu esteja errado, mas seriam 1.000 bois. Já pensou quanto é 1.000 bois? Quanto uma arroba do boi tá 15, 20 mil reais, sei lá quanto é que tá, não viu o câmbio antes de fazer isso, só uma arroba, né? Um boi inteiro talvez seja, sei lá, 50, 20, 30, depende da raça, sei lá, digamos que seja 20 mil reais
reais um boi, se ele tinha 1.000 bois, ele tinha 20 milhões de reais só em bois. Só para você ter uma ideia, 500 jumentas era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, que para cuidar disso tudo precisava de gente. E com isso ele tinha dinheiro para pagar tudo. Ele era um cara muito rico, é podre de rico. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Então, ele não tinha problema para chegar a Deus. Eu não tenho o que comer, Senhor, eu não tenho com o que vestir. Ele tinha abundância, ele tinha riqueza. E mesmo no meio da riqueza, ele não se afastava de Deus. Mesmo no meio da riqueza, ele temia a Deus. Mesmo no meio da riqueza. Por que eu falo mesmo? Porque Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pela porta de uma agulha, pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque as pessoas acabam se apegando aos seus bens. Jó conseguia não se apegar aos seus bens. Ele conseguia saber que quem dava aquela abundância era Deus. E ele reconhecia algo extremamente importante para todos nós em todo o tempo. Jó reconhecia que tudo que ele possuía, espiritual ou materialmente, ele só tinha aquilo porque vinha de Deus, porque Deus dava. E esse exemplo nos leva a refletir. A gente tem tido comunhão com Deus quando está tudo calmo, tudo bem, tudo tranquilo, as contas estão entrando, eu estou pagando, está tudo bem, ou eu preciso ter uns probleminhas para lembrar de Deus? Eu lembro de Deus na fartura ou só quando tem a adversidade, né? Jó nos incentiva a buscar uma vida de santidade e de intercessão contínua, independente do que está acontecendo. Ele era preocupado com o bem-estar espiritual de toda a sua família, independente do que estava acontecendo, né? Precisamos estar atentos com esse nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento precisa estar 100% independente de estarmos num tempo de prosperidade. Será que quando a gente está com prosperidade a gente lembra de Deus? Ou será que a gente só lembra de Deus quando está com dificuldade? Sim, porque quando a gente está com dificuldade, com certeza a gente lembra de Deus. Mas Jó não. Jó nos desafia, ele fala aqui, nos desafia a viver uma vida de constante devoção. Devoção, reconhecer o tempo todo que tudo que eu tenho, eu só tenho porque Deus permitiu. Todas as minhas preocupações ficam de lado. Todas as preocupações familiares, todas as preocupações pessoais, financeiras, tudo fica de lado porque quem me dá o que eu tenho é Deus. Esse era o caráter de Jó. O segundo ponto veio falar das provações de Jó. Aí a gente vai ler do versículo 6 até o versículo 19. No versículo 6 começa assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Já pensou? O próprio Deus falando isso de mim ou de você? Que maravilha! Jó não sabia nem ouviu, graças a Deus. Talvez ele pudesse inflar seu ego se ele ouvisse ou desconfiasse que Deus estava falando isso. Mas já pensou Deus ter um conceito a respeito de alguém, que essa pessoa é íntegra, que essa pessoa é reta e que se desvia do mal? Mas vamos continuar aqui. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia
em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei e vim trazer-te a nova. Falava ainda este, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava ainda este, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. É muita desgraça. É muito problema que acontece com Jó de uma hora para outra, né? É uma situação terrível. Mas a gente entra aqui num momento crucial na história, porque a Bíblia narra, o livro de Jó narra o encontro de Deus com os filhos dos homens, né? Veio Deus, olha aqui, versículo 9: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? Deus conversando ali com o povo, e aí vem Satanás, e Satanás vai desafiar a integridade de Jó diante de Deus. Deus se orgulha, né? Deus mostra: olha o meu servo Jó, olha como ele é íntegro, olha como ele é bom, olha como ele é temente a Deus. E Satanás fala assim: tá, tudo bem. Tu encheu ele de prosperidade, abençoou tudo o que ele fez, tudo da mão dele prospera, e ele é rico, ele é muito rico. E aí? Você acha que ele vai deixar de acreditar em você agora que ele é rico? Tira tudo para você ver se ele não blasfema, né? Satanás desafiou a Deus. A acusação de Satanás a Jó é que as bênçãos, que a fidelidade de Jó era uma fidelidade interesseira, era uma fidelidade que estava baseada apenas no que ele recebia, só nas bênçãos que Deus concedia a ele. Em outras palavras, o que o inimigo estava dizendo é que a lealdade de Jó era superficial, que se ele perdesse todas essas coisas, certamente ele amaldiçoaria a Deus. Em resposta, Deus fala para Satanás assim: tá bom, tira tudo de Jó, pode tirar. Você pode tirar os bens, os filhos, a saúde, mas você não vai fazer uma coisa: você vai poupar a vida de Jó, você não vai mexer na vida de Jó. Faz tudo, né? Mas poupa a vida de Jó. Sabe o que é pior da história? O pior da história é que esse papo entre Deus e Satanás não veio ao conhecimento de Jó. E Jó começou a sofrer uma série de catástrofes, uma série de desastres, ou até, vamos entender assim, ataques, porque vieram inimigos roubar gado e matar seus servos. E ele não entendeu bulhufas. Ele não sabia o que estava acontecendo ou por que estava acontecendo. Irmãos, isso acontece às vezes em nossas vidas. Algumas vezes a gente passa por sofrimentos, por problemas, e a gente não tem a menor noção por que isso está acontecendo. O que está acontecendo? Por que eu estou passando por esse problema? Né? E para Jó, apenas uma coisa ficava assim nítida, só ficava nítido o que ele via. E o que ele via? A casa, o mundo, a vida dele toda desmoronando. Tudo desmoronando. E aí ele, digamos assim, não sabia muito o que pensar. Mas
a tensão e o drama do problema fica muito pior para Jó. Porque, assim, quando a gente faz alguma coisa e a consequência daquilo é ruim e a gente sofre, a gente consegue entender. Lembra que a gente começou a lição dizendo que o nosso mundo é muito racional e que a gente quer explicação para tudo? Então, se eu cometo um erro e desse erro vem uma consequência e com essa consequência eu sofro, não é que está tranquilo, eu vou sofrer. Mas eu sei por que está acontecendo. Eu consigo identificar uma relação de causa e efeito, então vou sofrer, vou ficar nervoso, vou ficar ansioso, vou ficar triste, sei lá. Mas pelo menos eu tenho uma explicação. E quando eu não tenho explicação para o que está acontecendo? Né? A coisa fica feia, o drama fica maior. Jó estava sofrendo, e sofrendo profundamente. Ou você acha que porque ele perdeu tudo ele não ia sofrer? Pior, ele perdeu todos os seus 10 filhos. Ele fala que ele tinha 7, a Bíblia fala que ele tinha 7 filhos homens e 3 meninas, né? Ele estava com uma dor enorme, uma dor real e intensa, porque a sua fé estava sendo testada de uma forma que jamais ele poderia imaginar. De forma alguma ele pensaria que a sua fé seria testada daquele jeito. A palavra aqui, Satanás, é um termo hebraico para acusador e adversário. É como se ele fosse um promotor de um grande tribunal, né? Ele está acusando, o grande acusador. A música lá do que o pessoal que Martinho Lutero fez, né? E a gente usa cantar na época da Reforma Protestante, né? O Castelo Forte, a gente fala o grande acusador dos servos do Senhor, pelo menos na versão em português. O que o diabo está fazendo, o que Satanás está fazendo é dizer que Jó tinha uma fé interesseira. A função do inimigo é acusar. Né? E isso acontece e aparece em outros textos bíblicos. Ele cita aqui Zacarias 3, nos 2 primeiros versículos. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então ali aparece o inimigo como acusador, né? E a gente tem que ter cuidado para que as acusações dele sejam sempre acusações falsas, acusações vazias, porque se a gente dá motivo para ele acusar, aí a coisa fica feia. Se a gente peca sistematicamente, a coisa fica ruim. Mas Jó não pecava, e Jó não tinha o que dar de material, digamos assim, para que o inimigo o acusasse. Mas o inimigo, mesmo assim, buscou acusar Jó. E acusar de que maneira? Acusar de que a sua fé era interesseira. Então, a acusação aqui que o inimigo coloca é uma imagem de uma falta de sinceridade na fé, né? Porque quando a gente tem um relacionamento interesseiro, eu estou nutrindo o relacionamento com alguém porque eu tenho um determinado interesse, então esse relacionamento não é muito sincero, ok? Esse relacionamento é um relacionamento que não é uma amizade. Eu tenho amizade porque eu tenho amizade. A gente é amigo das pessoas porque a gente gosta das pessoas, independente daquilo que elas podem nos dar ou como elas podem nos ajudar. Isso é ser amigo. Mas se eu sou amigo de alguém por causa de alguma coisa, então é um relacionamento interesseiro. E a nossa devoção a Deus não depende e não pode depender das bênçãos materiais ou do conforto pessoal que a gente recebe ou venha a receber. Cuidado, isso é muito importante, sabe? A gente precisa pedir a Deus, claro, as coisas que nos agoniam, as coisas que nos faltam, os problemas, mas a gente não pode esquecer de agradecer. Sobretudo porque quando a gente agradece e reconhece que Deus nos deu
e algumas dessas coisas que Deus nos deu, nós estávamos agoniados com isso, lembra? Estávamos ansiosos com isso. E por estarmos ansiosos e agoniados, então a gente precisa reconhecer que aquilo que a gente recebeu foi Deus. Agora é o seguinte, é interessante a gente perceber que na cultura hebraica, a prosperidade material era entendido como uma bênção. E as doenças, por exemplo, eram entendidas como um sinal de maldição. É cultural. Era cultural, tá certo? Tanto é que lá em Deuteronômio 28 tem lá as bênçãos e as maldições de obedecer e desobedecer, respectivamente, as leis de Deus. É interessante que tem uns 14, 15 versículos ali sobre bênçãos e 50 e poucos versículos sobre maldições, né? Então nem que seja por uma questão de economia, vamos obedecer a Deus, tá certo? Mas veja, as bênçãos entendidas na cultura hebraica eram ter bens, eram ter riquezas, eram ter filhos, isso era entendido como bênção, tá certo? E olha, a gente ainda pensa assim, não pensa não? De vez em quando a gente olha o irmãozinho, aquele irmãozinho é abençoado. Não, de repente ele ralou pra caramba, fez um concurso por um emprego, ou então estudou muito e se formou de uma forma excelente, conseguiu um emprego muito grande e trabalha muito mais tempo, né? E por isso ele tem um sucesso maior, ou tem um rendimento maior, enfim. Tá? Então nem tudo bem, claro, ele faz essas coisas e consegue fazer essas coisas por permissão de Deus, mas a bênção e maldição não quer dizer necessariamente ter muitas coisas e ter poucas coisas, ou ser próspero e não ser próspero, tá certo? Mas esse era o contexto hebraico. As bênçãos vinham quando você obedecia a Deus, e as maldições vinham como consequência, como desobediência. Claro que, por exemplo, a gente tem gente que é rica que rouba, né? Não tem bênção, o que tem porque roubou. Então, se olhando assim, é abençoado. Não, cuidado, né? Tá certo? Bom, a história de Jó nos desafia dessa visão simplista. Sabe por quê? Porque Jó, mesmo em meio ao sofrimento, continua sendo abençoado. Deus o mantém. Deus não deixa que a sua vida seja tocada, e ele ao final ele vai ser restituído de tudo, né? O sofrimento pode atacar, pode atingir os justos, pode acontecer, ok? E não necessariamente isso tem a ver com pecado pessoal. Vamos lá. Abre parênteses grandão. Por que a gente sofre? Quais são os motivos do nosso sofrimento? Olha só, muitas vezes o sofrimento é consequência de uma escolha ruim que a gente faz. Não necessariamente pecado, mas a gente escolhe uma coisa ruim. E ao escolher uma coisa ruim, aquela coisa ruim vai ter consequências ruins, tá certo? E aí a gente vai sofrer. Às vezes o sofrimento tem a ver com o pecado. Eu pequei, e aquele pecado teve uma consequência, e essa consequência me traz sofrimento. Aquele pecado, de repente a consequência é concreta, né? Eu fui fazer uma coisa que não era para fazer, acabei me acidentando porque eu fiz o que não era para fazer, perdi uma perna, pronto, aí eu vou andar sem perna ali pro resto da vida, porque aquilo foi uma consequência de um ato ruim, um ato errado que eu fiz, tá certo? Então tem consequência, e vai sofrer, né? E a gente vai sofrer. E a consequência de algo que eu fiz. E tem a aprovação. O que é a aprovação? A aprovação é quando a gente está sofrendo e não tem nada de errado com a vida da gente. É bem verdade que quando a gente começa a sofrer, a gente começa a pensar o que está errado. Por que eu errei? O que eu fiz? Aonde eu pequei? Ou quando a gente tem a certeza de que está tudo certo, por que Deus me desamparou? Aí não, aí você já perdeu a fé. Não faça isso, tá certo? Mas quando a gente sofre, a gente tem que analisar o que está acontecendo. Foi consequência de algo que eu fiz? Foi consequência de um pecado? Foi consequência de uma escolha ruim? Foi consequência de um pecado? Ou simplesmente está acontecendo uma coisa que não tem causa e efeito com nada e eu realmente estou sendo
provado por Deus. Porque lá naquela teologia, lá naquele entendimento, quem tinha muitas coisas era abençoado, quem não tinha era amaldiçoado. E a história de Jó vem desafiar esse pensamento, que é um pensamento simplista. Tem muita coisa, é abençoado, tem pouca coisa, não é abençoado, pronto, acabou. Tá certo? E nos dias de hoje, a gente precisa ficar atento, porque isso também nos desafia a pensar dessa maneira. Muitas vezes passamos por momentos difíceis e por perdas, e a gente não entende o que é. Não tem a menor noção do que está acontecendo. E a gente quer entender. Nosso mundo nos leva a nos desafiar a entender tudo o que está acontecendo com ele, com a gente. Mas a gente precisa entender e lembrar que Deus está conosco. E Deus está no controle. Da mão dele não foge nada, né? E a gente precisa entender que aquilo ali que está acontecendo tem um propósito, né? É uma provação, é uma consequência do meu pecado. A gente pede perdão a Deus, Deus perdoa o pecado? Perdoa, mas a consequência vai ficar. Falei, sei lá, fui fazer uma coisa ali arriscada que não era para ter feito, me acidentei, perdi a perna. Deus perdoa o meu pecado? Vai, beleza, vai perdoar. Mas eu vou ficar sem perna e eu vou ter que me adaptar a uma outra vida e isto vai sofrer, vai me fazer sofrer, tá certo? Quando a gente passa por provações e a gente não consegue entender, a gente precisa entender que Deus está querendo nos ensinar algo. E Jó é exemplo pra gente nisso, né? Mesmo sem ter respostas, ele continuou a confiar em Deus. Não diz que ele não ficou nervoso, não ficou chateado, não ficou estressado, não ficou triste. Não falei nada disso. Ele falei que ele continuou a confiar em Deus, mesmo sabendo que o mundo estava desmoronando, que tudo parecia estar dando errado. Mas ele continua confiando em Deus. Será que a gente consegue confiar em Deus no meio das adversidades, no meio dos problemas para os quais a gente não consegue enxergar nem pecado, nem erro, nem escolha ruim? Será que isso é algo que a gente pode realizar? Ou será que o Satanás tem razão no que ele falou sobre nossas vidas, que a nossa fé é superficial e condicional às bênçãos que recebemos? Tá certo? Pense nisso, não tire isso da cabeça. A resposta de Jó está lá nos versos 20 a 22. A resposta de Jó: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele rasgou as suas vestes, raspar a cabeça era um sinal de luto, é um sinal de que eu estou sofrendo e também é um sinal de humilhação, né? Ele se humilhou perante Deus e adorou. A reação de Jó perante as perdas, que foram perdas enormes. Porque quanto mais você tem e mais você perde, pior é a perda, maior é a perda, né? E ele perdeu seus bens, seus filhos, a sua saúde, e a sua resposta foi adorar a Deus. Fazer uma adoração. Claro, como eu falei, ele rasga suas vestes, ele fica triste, ele está sentindo dor, ele cai por terra, ele se humilha perante Deus. Talvez ele tenha pedido até: Senhor, misericórdia de mim, está doendo demais, eu não vou aguentar, eu não estou aguentando, me socorre. Talvez ele tenha falado isso, mas ele não amaldiçoou Deus, não reclamou com Deus: por que fizeste isso? Por que me desamparaste? Por que eu perdi as minhas coisas? Por que eu perdi os meus filhos? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente consegue fazer isso?
Esse momento é um momento sublime ali no livro. Ele expressa que a sua fé é uma fé inabalável. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Por que que eu estou sofrendo? Não entendeu. Mas Jó também não pecou. Não atribuiu a Deus uma culpa por não ter cuidado dele. Olha, Deus se descuidou de mim, Deus não está cuidando de mim, não está vendo a minha situação. Ele não fez isso, né? E esse é um teste de fé. Adorar e confiar em Deus. Principalmente quando as circunstâncias são adversas. Quando tudo está dando errado. Pelo contrário, Jó foi e compreendeu. Aliás, ele não compreendeu os problemas, mas ele escolheu confiar em Deus. No meio dos problemas, ele resolveu confiar em Deus. Ele entendia e sabia da soberania de Deus. Deus estava acima de qualquer entendimento humano. A verdadeira fé vai além do que recebemos de Deus. Olha que bonita a frase, né? A verdadeira fé não tem nada a ver com recebermos de Deus. Fé é fé. Bênção é bênção e o que recebemos de Deus recebemos. A gente pode ser abençoado sem ter muito dinheiro, tá? E a fé de Jó estava firmada, estava apoiada em Deus, porque ele sabia que o caráter de Deus era imutável, é imutável, né? E se Deus vinha abençoando ele, e ele era um homem íntegro, um homem correto, ele sabia que Deus não o desampararia, apesar de tudo que aconteceu. Deus não o desamparou. Deus é digno de adoração, e é digno de adoração independente do que está acontecendo comigo e com você. Ok? Partindo para a conclusão, nosso comentarista nos mostra algumas lições que a história de Jó nos ensina. Ele bota aqui uma primeira lição, que o sofrimento não é necessariamente um sinal de desaprovação e nem necessariamente consequência de pecado. Como eu falei, tem sofrimentos que vão acontecer para aumentar a nossa fé. Se você orar a Deus pedindo para que Ele aumente a sua fé, Ele vai te dar o que você exercitar a sua fé. Não é assim? Para eu ficar musculoso, eu tenho que pegar aqueles ferros pesados, ficar pegando. E dói, né? E para eu correr uma maratona, eu tenho que treinar, e dói. Não é assim? E para você exercitar a sua fé, você precisa de problemas. Então, quando você pede fé, Deus vai lhe dar problemas para você ter fé. Segundo lugar, Jó nos mostra que a verdadeira fé não é baseada em bênçãos materiais. A verdadeira fé é confiança em Deus, e a confiança independente das circunstâncias. E finalmente, somos desafiados a adorar e confiar a Deus, principalmente quando, ele botou mesmo, mas eu vou falar principalmente quando não entendemos o que está acontecendo. Jó não recebeu nenhuma resposta para o seu sofrimento. Ele não ficou sabendo desse diálogo que houve entre Deus e Satanás. Ele não recebeu resposta, mas ele permaneceu fiel. E essa é a grande lição para as nossas vidas. Vamos enfrentar provações? Vamos. Vamos enfrentar sofrimentos? Vamos. Mas lembra de Jó. Lembra de Jó. Não que Jó era muito melhor do que eu ou que você. Não é isso. É que Jó confiava em Deus. Jó tinha a sua fé baseada naquilo que Deus é. E a gente precisa que a nossa fé seja trabalhada de tal forma que consigamos atingir o mesmo padrão de fé, para sermos semelhantes a Cristo e conseguirmos amadurecer na fé. Para pensar e agir, como eu reajo, como você reage perante perdas e sofrimentos da vida? Qual é a minha reação? Qual é a sua reação? A minha fé depende das bênçãos que eu recebo? Meu relacionamento com Deus está baseado nas boas coisas que Ele me dá? Ou mesmo em tempos de problemas e demandas, eu confio em Deus?
Como eu posso aprender a adorar a Deus, principalmente nos momentos de dor e dificuldade, como Jó fez? É isso aí. Vamos aprender com Jó. Nesse trimestre, então, vamos estudar a vida de Jó. Estudando o sofrimento humano, à luz do que Jó passou, que era um sofrimento desmerecido, um sofrimento que não era consequência de pecado, nem consequência de nada que ele fez. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender os nossos sofrimentos e a nossa vida. Que ela esteja sempre na presença e nas mãos de Deus e que a nossa fé seja que nem a de Jó, inabalável, baseada nas características de Deus, na imutabilidade de Deus e não naquilo que eu vejo e recebo.